Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, no dia 13 de abril de 2020, às 19h10, estamos aqui iniciando a gravação da nossa aula de Processo Civil 2 para os meus grandes amigos do quinto período da Faculdade ProMinas em Montes Claros. Estamos nos encontrando assim aqui agora pelo Hangout Meets por conta dessa situação excepcional que vivenciamos hoje por conta da pandemia do coronavírus. Nos impossibilita de acessarmos nossos encontros pessoais, mas não impossibilita a nossa jornada no que diz respeito ao conhecimento no direito processual civil. Hoje, tendo como tema a nossa caminhada, a questão que envolve as providências preliminares que ocorrem dentro de um processo e também falaremos hoje sobre o julgamento do processo conforme o estado em que se encontra. Isso nós vamos falar lá para o final. Hoje nossa caminhada é interessantíssima. Agradeço a todos os meus amigos que estão aqui ao vivo, presentes nessa caminhada, conforme já antecipei aos senhores antes de iniciarmos a gravação. Os microfones ficam desativados durante a gravação para evitar chiados ou barulhos de onde os senhores possam estar assistindo a nossa aula, porém, isso em momento algum é empecilho para limitar a fala de cada um de vocês. Pelo contrário, eu quero é que vocês falem muito, ou pelo chat, ou acionando o microfone, fazendo ponderações, fazendo questionamentos, porque nossa aula aqui nós objetivamos caminhar juntos, a formar o conhecimento de forma conjunta. E também porque eu não gosto de ficar conversando muito sozinho, eu gosto do bate-papo com vocês, e cada vez que nós nos encontramos, esse bate-papo tem rendido importantes ponderações, então tem total liberdade, tá bom? Só confirmo e informo a todos, ainda na forma de apresentação, que estamos gravando toda essa aula para, posteriormente, disponibilizarmos lá no Pincel Atômico, como estudo dirigido, e também no meu canal do YouTube, para facilitar que você que está aqui, que quer, que deseja, que objetiva reassistir a aula, reassistir quantas vezes entender necessário, ou também no caso dos colegas que por alguma limitação não conseguiram estar aqui presentes, consigam ter acesso também ao conteúdo. Informo também que estou gravando nessa mesma aula, lá no Pincel Atômico, na modalidade aula ao vivo. Agora lá nós temos o Lucas e o Denilson que estão presentes. Lá eu não estou gravando o vídeo, estou gravando somente com a questão da minha voz. A qualquer momento também podem me mandar mensagem que a gente vai conversando, tá bom, meus amigos? No mais, nós vamos continuar nossa caminhada, tá bom? A Renata perguntou, boa noite, professor, no trabalho que passou, tratava-se de ação de execução? Minha amiga, mais ao final, no final da aula, nós vamos fazer uma pausa, depois que terminarmos a aula, e aí você me retorna essa pergunta, que a gente para um pouquinho e conversa mais sobre isso. Pode ser? Não esquece de me avisar, tá bom, Renata? Não esquece e a gente conversa. Maravilha, então. Vamos iniciar, então, nossa caminhada de hoje. Nosso último encontro, o que nós vimos? Se não estou equivocado, nós tratamos sobre a arguição de impedimento e suspeição. Foi ou não foi? Confirme aí para mim, por favor. Para ver se eu estou lembrando bem. Me falem aí no chat. Foi isso que nós tratamos, não foi, meus amigos? Fernanda falou que sim. Foi isso mesmo, né? Maravilha. E é uma matéria legal, né, pessoal? Vocês estão sabendo tudo agora. Impedimento, suspeição, aquelas situações do artigo 144 do Código de Processo Civil, situações de impedimento gravíssimo, pode ser alegado a qualquer momento. As do 145 também são graves, mas não tanto quanto o impedimento, as questões de suspeição, e vimos tudo que diz respeito, não só às questões de hipótese em que ocorrem, mas também de todo o procedimento que norteia, tá bom? Meus amigos, hoje nós vamos seguir nossa caminhada. Como nós estamos fazendo ao longo de toda a aula, desde o nosso primeiro encontro, ainda presencial, antes dessas limitações que vivenciamos hoje, o que eu tenho feito com os senhores? Demonstrado que o processo civil, na verdade, é algo muito intuitivo depois que você já sabe. Olha que coisa maravilhosa. É intuitivo depois que você entende.
É isso mesmo. E aí, o que eu costumo falar? Tem toda uma lógica que envolve o processo civil. Eu tenho certeza. Todo mundo aqui ama processo civil, porque processo civil é maravilhoso. Eu dou aula aqui de processo civil na Prominas, em outra instituição, eu dou processo constitucional. Costumo brincar que são as matérias mais apaixonantes. A gente tem que puxar um pouco a sardinha para o lado nosso, mas verdadeiramente é porque eu gosto de estudar processo, porque é um verdadeiro jogo de xadrez. E que ao você saber utilizar as peças e jogadas, você pode ganhar. E é muito importante explicar isso para vocês, que já estão aqui na metade da jornada, meio advogados, jamais para o final do que para o começo da faculdade. E aí, nesse momento, eu quero seguir a nossa jornada demonstrando que o processo civil, o processo como um todo, mas aqui no nosso caso civil, ele tem fases, ele tem momentos. Nós estamos tendo cautela ao longo das nossas aulas e dos nossos encontros, de falando um passo atrás do outro, normalmente em uma ordem lógica do processo, para vocês entenderem desde o começo até o final do processo. Tá bom? Maravilha. O que acontece? No que diz respeito ao nosso encontro de agora, o que nós vamos falar? Pós-resposta do réu. O que acontece? Porque nós já vimos nos nossos outros encontros. Primeiro, nós tratamos sobre o processo como um todo, o que é processo civil, falamos da petição inicial. Depois nós falamos do despacho da petição inicial. O que pode acontecer? Nós falamos também de quê? Citação. Tá vendo que é uma ordem no que vai acontecendo ao longo do processo? Nós falamos também de quê? Das cartas de comunicação e da audiência de mediação ou da audiência de conciliação. Tranquilo? Depois, nós falamos de quê, Eduardo? Teoria da exceção, espécie de defesa, respostas do réu. E lá nas respostas do réu, nós tratamos de contestação, reconvenção, revelia, e no nosso último encontro, nós falamos de uma específica situação de exceção, que é a arguição de impedimento e suspeição. E aí, hoje nosso encontro, dentro de um processo, ele vai se encaixar em que momento? No momento pós-prazo de manifestação do réu. Então, aqui nós estamos falando de um processo que se iniciou e vai caminhando, se faz a citação do réu. Nós vimos que a regra do artigo 334 é que vai se marcar uma audiência de conciliação e mediação, salvo algumas raras exceções. Não tendo acordo, por exemplo, nessa audiência, o réu vai fazer a sua resposta, que pode ser a contestação, pode ser a reconvenção, pode ser, por exemplo, uma não resposta, que seria a revelia, pode arguir impedimento, pode arguir suspeição de juiz. Então, existem várias situações, várias questões que um réu poderá se manifestar ao longo do processo. Tranquilo? Maravilha, então. E aí, neste momento, pós-manifestação do réu, o que acontece? Nós chegamos nesse momento que vamos abordar hoje, as providências preliminares. E neste momento, a doutrina faz uma ponderação. Essas providências preliminares, elas se enquadram lá no Código de Processo Civil, em sua grande relevância, a partir do artigo 347 do CPC. São das providências preliminares e do saneamento. Hoje nós vamos falar da providência preliminar e, posteriormente, vamos falar do julgamento conforme o estado do processo, falando da questão de extinção. Mas aí nós vamos ver, então, 347, 348, 349, 350, 51, 52, 53 e no 354. Só que não só vamos nos ater a estes artigos. Aqui nós só estamos dando o início, o norte de onde vamos caminhar hoje, tá bom? Então, vou colocar aqui no chat para os senhores do Hangout Meet. Nossa caminhada hoje, ela vai dar-se principalmente pós-artigo, deixa eu colocar aqui, 347, lá do Código de Processo Civil de 2015, tá bom? O que fala lá pra gente? Lá no 347, fala o que está escrito aí agora para os senhores no chat do Hangout Meets. Está falando o quê?
Findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes da secção deste capítulo, e aí começa a abordar pós-artigo 347, lá no 348, e outros que vamos abordar hoje, tá bom? Mas e aí? O que eu quero falar com vocês agora? Vamos falar que, neste momento, a doutrina faz uma pequena ponderação já para demonstrar que, de acordo com uma parte da doutrina, entre elas temos ponderações feitas pelo Humberto Teodoro e pelo Fred Didier Júnior, especialmente. Eduardo, o que eles falam? Eles comentam que há, na verdade, um pequeno erro técnico na forma de escrita do artigo 347, que fala assim, fim do prazo para contestação. E que, na verdade, no entendimento do doutrinador Fred Didier, por exemplo, ele entende que deveria ter sido escrito na letra da lei fim do prazo para resposta do réu, uma vez que, como nós já vimos em outros encontros passados, no processo civil não existe somente a resposta à contestação. A contestação é uma espécie de resposta do réu, mas existem outras. Vimos, por exemplo, a reconvenção, que é o contra-ataque do réu. Vimos também, por exemplo, a questão que envolve uma arguição de impedimento, suspeição. Então, para o doutrinador, especificamente o Fred Didier aqui, ele entende haver esse erro técnico na forma de colocar no texto do artigo 347. No momento que ele coloca a contestação, no entendimento desse doutrinador, seria necessário estar presente o quê? Tudo que diz respeito a qualquer resposta de réu. Claro, a grande regra geral é que réu tem um prazo de 15 dias para responder um processo, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande. Essa é a regra geral. Existem exceções? Claro que existem. E aí vão estar estabelecidas na letra da lei, e quando estabelecidas na letra da lei, por óbvio, vão estar lá situações em que eu poderei me defender em um prazo menor. Tranquilo? Maravilha, então. Neste momento também, a doutrina faz outra ponderação. Aqui, no que diz respeito às providências preliminares, eu estou tratando do saneamento como um todo. Só que saneamento no processo, agora, pós-momento de defesa do réu, surge esse momento concentrado de saneamento. Só que a doutrina ressalta, e isso é todos os doutrinadores, todos não, a grande maioria, Daniel Assunção Amorim, Alexandre Freitas Câmara, Fred Didier, o próprio Humberto Teodoro Júnior, o que eles nos ressaltam? Que o saneamento do processo, ele surge aí nessa fase, as providências preliminares surgem nessa fase, no que diz respeito ao processo pós-defesa do réu, porém, o saneamento ao longo do processo deve ser feito sempre que possível. Isso aí, a doutrina coloca o nome de saneamento difuso. O que é saneamento? É correção, é organização de questões que envolvem o processo. E aí eu quero que vocês que estão aqui ao vivo me deem um exemplo de uma situação em que há saneamento do processo antes da defesa do réu. Me falem aí. Quando? Quando eu posso fazer o saneamento antes mesmo da defesa do réu? O que os senhores acham? E nós vimos isso. Posso falar com vocês? Que eu sei que vocês têm certeza do que é, mas não querem falar para se manter no direito constitucional de se manter em silêncio. Maravilha. Mas vou te dar um exemplo que mesmo Professor, antes da... Oi, pode falar, meu amigo. O senhor disse quando a parte lá faz, coloca faltando alguma coisa no processo, ou faz a defesa Maravilha. Falta o saneamento. Eu ia dar esse exemplo, artigo 321 do CPC, Juliano. Parabéns. O que nós vimos quando a gente abordou a petição inicial? Vocês se lembram? Que faço a petição inicial e ela vai para o juiz despachar. Vocês lembram disso? E aí, um dos despachos que o juiz pode dar é falando o quê? Ó, tá faltando alguma coisa. Vocês lembram disso ou não? Que o Juliano ressaltou aí, de forma incrível. Aí seria uma demonstração, por exemplo, que o saneamento do processo pode ser feito a qualquer momento. Deve ser feito sempre que o juiz notar. E aí seria um caso específico que é, inclusive, antes
mesmo das manifestações ou da resposta que o réu venha a fazer no processo. Aquela fase inicial onde o juiz verifica se os requisitos do artigo 319, 320 do CPC estão ou não presentes na petição inicial. Tranquilo? Parabéns, Juliana, é isso mesmo, amigo. Estou gostando de ver, a gente, assim, sabendo o conteúdo e entendendo a lei como um todo. Eu quero todo mundo nesta caminhada, tá bom? E aí, no que diz respeito ao saneamento, aqui como essa fase de providências preliminares, sim, é um momento concentrado que vem depois da manifestação feita pelo réu. Tranquilo? Mas só para ressaltar que saneamento pode ser feito pelo juiz do processo ao longo de todo o processo, quando ele nota situação que precisa ser organizada ou corrigida. Tranquilo? Até agora, vocês estão conseguindo entender? Me dá um joinha aí, que eu quero saber no chat, o ok, sim, paz e amor, hashtag sangue de Jesus tem poder, hashtag o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu quero é tudo. Isso aí, show de bola. Julião colocou joia, fico feliz, Wagner ok, massa. Então, vamos continuar, meus amigos. Então, nós entendemos que pode ser feito a qualquer momento, mas hoje estamos tratando de um momento específico. Depois daquele prazo de resposta do réu, vai surgir, primeiro, as providências preliminares que serão tomadas pelo juiz, e vamos ver hoje, e vamos terminar de ver na próxima aula, o saneamento, a fase de saneamento, a fase de organização do processo como um todo, tá bom? Hoje nós vamos iniciar essa fase de saneamento para terminarmos na quinta-feira dessa semana, que vai dar no dia 16 de abril. Tranquilo? Maravilha, então. Quando chega nessa fase, o juiz tem algumas providências que ele pode tomar. Eu vou falar com os senhores aqui na nossa aula, sabe quantas? 12 providências. 12 situações que podem surgir e o juiz tenha que se manifestar antes de caminhar no andamento processual. Então, aqui, eu já tenho uma petição inicial que já foi recebida, ou seja, já preencheu os requisitos do artigo 319, 320, já fez uma eventual citação, e aí, posterior à citação, já se teve um prazo de resposta, na lei fala prazo para contestação, mas nós vamos entender prazo de resposta para o réu, e aí chega nesse momento, está na mão do juiz, o juiz para verificar alguma questão, se está faltando, se tem alguma situação que ele deve realizar antes de se caminhar ao longo do processo. Tranquilo? Maravilha, então. Primeira grande situação. Eu vou colocando aqui para a gente não se perder o número. Eu vou colocar só um títulozinho para a gente não se perder, tá bom? Quando houver defesa indireta pelo réu. Quando há defesa indireta pelo réu. A primeira situação está aí no chat para os senhores aqui do Hangout Meets, tá bom? Quando há a defesa indireta realizada pelo réu. Nessa situação, o que vai acontecer? Nessa situação, o juiz terá que parar um pouquinho para quê? Para dar a possibilidade do autor se manifestar sobre aquela defesa indireta. Eduardo, defesa indireta? Eu lembro de falarmos isso naquela aula de teoria da exceção e espécies de defesa. A defesa indireta é aquela que traz um fato novo, seja um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Perfeito. E aí, coloco para os senhores o artigo 350 do CPC, aí no chat para vocês já lerem, caso queiram anotar com maior tranquilidade, coloquei para os senhores aí o artigo 350 do Código de Processo Civil. O que está lá no artigo 350 para a gente do Código de Processo Civil? Se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o juiz terá que ouvir no prazo de 15 dias
o autor da ação, para ele se manifestar, permitindo, inclusive, a produção de provas sobre aquela situação. Meu Deus, vamos lá então, para a gente entender o que seria essa primeira providência preliminar que... Oi, pode falar, Juliano. Essa questão é aquela que você falou, que, por exemplo, o autor questiona uma dívida, e o réu pode questionar uma dívida do autor para com o réu. Essa Sim. Também é uma questão de defesa nessa situação? Ainda não. Essa questão da reconvenção, nós vamos falar mais à frente. Aqui seria somente uma defesa indireta, onde você se defende discutindo, alegando um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vou dar um exemplo para ficar claro, tá bom, Júlio? A reconvenção também é uma questão que vai ser analisada, a reconvenção é algo que também poderá se verificar nessa providência preliminar. Mas agora, nesse momento, não estou falando exatamente disso. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que você, Juliano, ajuizou uma ação contra a minha pessoa. E aí, eu viro e falo, na minha defesa, na minha contestação, falo assim, ó, Juliano, você está falando que eu estou te devendo 20 mil reais? Porém, no dia 15 de janeiro de 2020, lá na cidade tal, eu te paguei os 20 mil. Ó, para você ver. Qual que é a minha defesa, Juliano? Estou alegando um fato extintivo daquele direito do autor. Concorda comigo ou não? Você tinha um direito, mas eu já te paguei. Se eu te paguei, você não pode me cobrar. Concorda comigo? Algo que vem impedir que você busque o poder judiciário. Neste momento, isso considera-se uma defesa indireta. É quando eu estou me defendendo, alegando algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Eu tenho, o juiz, quando vem para esse momento processual, ele vai ter, Juliano, que abrir um prazo de 15 dias para você vir se manifestar aqui no processo. Ó, Juliano, Eduardo falou aqui e juntou o nome de umas testemunhas e até um documento aqui mais ou menos assinado que ele te pagou os 20 mil. O que você tem a falar disso? Conseguiram entender? Não só o Juliano, para todo mundo. Conseguiram entender o que seria essa situação? Então, quando um réu ele faz uma defesa indireta, primeira providência preliminar, quando existem essas defesas que trazem, o réu traz questão ou fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito do autor, o juiz vai ter que parar um pouquinho e abrir um prazo de 15 dias para o autor se manifestar sobre aquelas alegações feitas pelo réu. Tranquilo? Preste atenção, ainda não estou falando de reconvenção. Maravilha, então. Quantas vezes eu posso trazer um fato novo para o processo? Como regra, na defesa. Se não fizer na defesa, salvo aquelas raras situações em que eu permito fazer manifestações posteriores à defesa. Se não falou, minha amiga, lembra da questão da própria defesa como um todo, que eu tenho que fazer tudo na minha defesa? A concentração da defesa, a impugnação específica. Se o réu não falar no prazo de defender, o que acontece? Bola para frente. Teve oportunidade, não se manifestou, o problema é dele. Aí ele não vai poder mais se for aquelas exceções. Repete para mim novamente. Aí, como ele não manifestou, ele não poderá mais se manifestar a respeito desse caso novo. Sim, somente se enquadrar naquelas exceções que nós vimos na aula. Sim. Questão que pode ser alegada a qualquer momento, questão que venha superveniente, a situação apareceu depois, aí sim. Mas tirando isso, no prazo de defesa, se o réu não falar tudo, lembre-se, aquele princípio da eventualidade, a impugnação específica, se não fizer tudo dentro da defesa, o problema é de quem? Do réu. Então, naquele momento, ele tem para se defender. Lembre-se de um ditado que eu falei com vocês. No direito, não se acolhe os que dormem. Você tem prazo para fazer, não o fez em tempo correto, maravilha, perdeu a oportunidade, como regra. Tá bom? Salvo raras exceções. Maravilha, então. Seria essa a primeira providência preliminar.
o réu fez uma defesa indireta, chega na mão do juiz nesse momento, antes de ir para uma audiência de instrução, ou mesmo da sentença, se for o caso, antes disso, ele vai ter que parar e abrir 15 dias para o autor se manifestar daquele fato impeditivo, modificativo, extintivo que o réu alegou. Tranquilo? Conseguimos entender isso? Sim ou não? Sim ou não, meus amigos? Quero joinha aí para saber? Maravilha. Falaram que sim para mim, então tá maravilhoso, tá bom? Um outro detalhe. Essa questão também poderá ser alegada a qualquer momento em respeito ao artigo, vou colocar aqui para vocês, 437 lá do CPC. A qualquer momento, se for juntado um documento novo dentro do processo. Eduardo, como assim? Vamos imaginar que depois da contestação surge um documento novo. Por exemplo, uma conversa que eu tive com o réu, uma situação que apareceu posterior, tá bom? O que acontece? O réu junta um documento, por exemplo, o autor, eu tenho que dar um prazo de 15 dias para a outra parte se manifestar, tá bom? Isso também vale na juntada de documentos novos ao longo do processo. Maravilha, então. Vou colocar aqui para os senhores uma observação agora, que seria a segunda providência preliminar. Vou anotar o número 2, só para a gente não se perder, e vou colocar o títulozinho, defesa direta com documentos. Pergunta, Eduardo, se, antes da gente passar aqui para o segundo, que é defesa direta com documentos, nós falamos nesse primeiro caso, essa primeira providência preliminar, quando é apresentar, quando chega um fato, quando o réu narra um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Mas e se ele não fizer isso? Se ele somente faz uma defesa direta? O que é defesa direta, se a gente for lembrar das espécies de defesa? É quando ele somente se defende. Ele fala assim, não sou eu, então não concordo. E aí justifica, ele não traz um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Somente nega. E aí, se ele não juntar documentos, só uma ponderação, ele não será intimado para fazer réplica. Réplica, ele é intimado quando há uma defesa indireta. Aqui, quando ele faz uma defesa direta, ele vai ser intimado somente para se manifestar sobre aquelas alegações, para fazer, eventualmente, caso queira, a impugnação, a contestação. Tá bom, meus amigos? Vamos lá, então, falar, já antecipamos anteriormente, sobre a defesa direta com documentos. Vamos imaginar que o autor, ele não falou nada, não trouxe fato impeditivo, não trouxe fato extintivo ou modificativo do direito do autor, mas ele se defendeu com as questões que estavam lá dentro do processo. E, nesse caso, o que acontece? Nessa situação, o juiz vai dar uma paradinha rapidinha e vai fazer o quê, meus amigos? Vai abrir um prazo para o autor se manifestar. Isso é o que está lá no 437, parágrafo 1º, e que está aí agora para vocês no chat. Sempre que uma das partes requerer juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a respeito a outra parte, que terá o prazo de 15 dias para se manifestar. Isso vale não só para o autor, mas para o réu também. Se o réu juntou à defesa documentos, eu, como autor, tenho a possibilidade de me manifestar em relação a ele. E aí o juiz vai ter que dar o prazo de 15 dias para que eu me manifeste. Mas, igual antecipei para os senhores, pode ser que eu sou o autor e juntei um novo documento no processo. E aí? O réu já fez a defesa. Já passou o prazo, por exemplo, de defesa, ele fez a contestação dele. Ele vai ser prejudicado? Não. A qualquer momento em que se junta novos documentos dentro do processo, eu tenho que possibilitar a outra parte, a parte contrária, ter o prazo de 15 dias para se manifestar. É o que está no 437, parágrafo 1º, lá do Código de Processo Civil. Tranquilo? Seria, então, a segunda providência preliminar que o juiz pode vir a tomar, pode vir a realizar dentro do processo nesse momento. Tranquilo? Chegou lá, o juiz verificou que na defesa, foi uma defesa direta,
Aí juntou documentos, ele vai ter que dar um prazo para o autor se manifestar 15 dias sobre aqueles eventuais documentos que foram juntados. Tranquilo? Isso, inclusive, para respeitar a ampla defesa. As partes podem juntar documentos, as partes podem alegar questões ao longo do processo, porém, eu tenho que dar a possibilidade para a parte contrária também se manifestar. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, então. Vamos continuando nossa caminhada, que até agora nós vimos 2 providências preliminares que o juiz pode fazer depois das respostas, depois da resposta que o réu venha ter feito ao longo do processo, tá bom? Vamos falar da terceira situação, que eu vou colocar o número 3 aqui para os senhores abaixo, e vou colocar um títulozinho: defeitos processuais que podem ser corrigidos. Defeitos processuais que podem ser corrigidos. Só uma pergunta, meus amigos, eu preciso só de um feedback seus. Eu falar e parar para fazer algumas anotações aqui para vocês, isso está sendo algo interessante? O que vocês estão achando? Está sendo algo que está auxiliando os senhores, ou não faz diferença, ou vocês não têm gostado? Sim, maravilha, então. Eu notei essa necessidade até para a gente ir com mais tranquilidade, e aí a gente vai anotando. Eu, quando aluno, já falei isso com os senhores várias vezes, eu anotava tudo, e aí é bom eu gosto de colocar, porque eu sei que eu gostava muito de anotar, e ao fazer isso aí, é a mesma coisa que eu faço na aula presencial, ao colocar os tópicos, para a gente não ficar sem ter aquelas nossas rotinas habituais, tá bom? Maria falou, estou anotando. A Maria Tereza falou, repete o segundo, por favor. Repito sim, minha amiga. Antes de irmos por terceiro, Maria Tereza pediu para repetir, vou repetir o segundo. Minha amiga, falando aqui para vocês, especialmente aqui para Maria Tereza, a qualquer momento, se é juntado um documento no processo, eu tenho que possibilitar que a parte contrária tenha 15 dias para se manifestar. E aqui, no caso nosso, nós estamos dando um exemplo da defesa direta conjuntada de documentos. O que é defesa direta? É quando o réu se defendeu sem trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, somente usando as questões que ali estavam elencadas dentro do processo para se defender. E aí vamos imaginar que nessa sua defesa você junte documentos. Quando chega nessa fase de sanear o processo, de organizar o processo, antes de ir para uma eventual instrução, antes de ir para uma eventual sentença, o juiz tem que parar e verificar. Houve juntada de documentos na defesa? Se a resposta é sim, o juiz terá que abrir um prazo de 15 dias para o réu se manifestar. Isso respeita a ampla defesa, por quê? Porque é a garantia de equiparação no que diz respeito a mecanismos processuais. Maria Tereza, conseguiu entender? Se precisar, a gente repete quantas vezes forem necessárias. O importante é vocês conseguirem compreender. Entendeu, minha amiga? Me dá o joinha que eu quero saber, senão a gente fala novamente, tá bom? Ok. Claro. Maravilha. Oi, esse pode prazo falar. de 15 dias que você falou aí, você falou aí agora réu, mas é o autor, né? Eu falei réu, nesse caso específico de 15 dias, que nós estamos falando agora, é o autor. Só que tem uma observação, Juliana. O réu também pode ter, viu? O prazo de 15 dias. Se você, autor, juntar qualquer documento ao longo do processo, o juiz também vai ter que dar 15 dias para o réu manifestar. Mesmo se já tiver passado a questão de prazo processual para a defesa. Porque o artigo 347, parágrafo 1º, fala que sempre que uma das partes juntar documento, tem que ouvir a outra, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós estamos falando do caso específico do réu que juntou documentos. E aí abriria prazo para o autor. Mas só deixando claro, se um autor juntar documento ao longo do processo, mesmo que já tiver passado o prazo de defesa para o réu, o juiz vai ter que dar 15 dias para ele se manifestar. Tranquilo? Show de bola, então. Perfeito. Maravilha, então. Vamos seguindo, então, nossa jornada. Nessa questão aí, você está falando de prazos, defesa com documentos. Se ele se defender formalmente, mas sem anexar documentos,
Aí não vai tem abrir necessidade de prazo, abrir mas prazo. não para réplica, mas sim para impugnação ou contestação. É diferente. Viu, meu amigo? Mas isso nós vamos ver mais à frente, tá bom? Não vai abrir prazo para que eu manifeste sobre documentos, mas eu tenho o direito de me manifestar contra a contestação, tá bom? Nós vamos ver mais à frente. Oi, pode falar. Quem está falando? Oi, Maria Fernanda. Em todas as o processo pode estar fazendo essa juntada de documentos ou apenas nas primeiras fases seriam as que a gente põe provas? Sim, deixa eu te explicar. A regra é que eu tenho que juntar os documentos, Maria Fernanda, na hora que eu fiz a petição inicial ou na hora que eu fiz a defesa. Porém, o Código de Processo Civil permite que possa vir a juntar a qualquer momento o documento. Mas quando, por exemplo, é um documento novo, ou quando eu só tive acesso a ele agora, ou alguma situação que me justifique o porquê não juntei antes. Não é igual cena de filme norte-americano que a gente vê, que aí guarda aqui o documento e na hora da ação fala, eu tenho esse documento. Aí o cara, ai meu Deus do céu, infarta e desmaia. Não é assim não. Pode juntar depois? Pode, mas tem que se basear na lei. O documento tem que ser novo, o documento, ou então, tem que estar na posse do réu, ou você tem que justificar o porquê não juntou antes. Até por isso que se dá o prazo de 15 dias para a parte contrária se manifestar, minha amiga. Porque eu posso virar e falar, você está ficando doida? Você está juntando esse documento agora porque você tinha que ter juntado na defesa. Não juntou na defesa, acabou. Se o documento, por exemplo, não for novo. Mesmo depois de proferida, chegado o momento... Entender? Mesmo depois de proferida a sentença, ou numa fase já de um acórdão, ou... Depois de proferida a sentença, documentos novos, caso venha a surgir, não vai ser tão simples assim. Eu posso, inclusive, por exemplo, ter uma ação para se discutir, por exemplo, até mesmo a sentença. Isso eu quero aprofundar com vocês posteriormente, porque eu recebi ementa, já fiz para os senhores o plano de aulas, ainda não sei se foi aprovado, mas um dos conteúdos que eu vou ver com vocês é dos processos nos tribunais e vamos ver mais sobre isso. E lá naquela hora eu vou falar mais com vocês sobre, tá bom, meu amigo? Maria Tereza perguntou, artigo 347 ou 463? Você está falando de quê, minha amiga? Me fala aí, por favor. Dessa questão do documento novo? É do documento novo, Maria? O artigo, se for do documento... Eu vou colocar o do documento novo aqui, tá bom? É 437, parágrafo 1º lá do CPC. Tá bom? Qualquer coisa você me avisa aqui. Seguindo, então, nossa caminhada, agora falando sobre o terceiro, que é o defeito processual que pode ser corrigido. Chegou nessa fase, pós-manifestação feita pelo réu. O juiz vai analisar e verifica, por exemplo, houve um defeito, houve uma falha dentro do processo. Porém, é uma falha que ainda dá para se resolver. Neste momento, o que vai acontecer? O juiz vai parar e vai dar o prazo de até 30 dias para se corrigir aquele eventual erro que possa ter surgido. Tranquilo? Isso está garantido para a gente onde? Lá no artigo 352 do CPC. E o que está no 352? O que está aí agora para vocês no chat. Verificando a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Tranquilo? Chegou aí no momento do processo, verificou que existe uma irregularidade ou um vício sanável, o juiz vai determinar no prazo máximo de 30 dias que se resolva aquela situação. Vamos dar um exemplo? Vamos. Eu esqueci de juntar o CPF do réu. Ou então eu esqueci de juntar o meu CPF. Algum documento básico, mas que não gere um prejuízo insanável ao processo. O juiz verifica lá e fala, está faltando, por exemplo,
Juntar a declaração de pobreza. Você pediu a declaração de pobreza, mas não juntou. Vem aqui provar para mim que você é pobre em sentido legal ou não. Algum vício sanável, ou seja, um vício que pode ser resolvido. Uma irregularidade que ainda pode ser consertada. Se for uma situação desta, em respeito ao artigo 352 do CPC, o juiz para um pouquinho e vai dar um prazo. Vem aqui, por favor, Maria Tereza. Vem aqui, por favor, João. Vem aqui, por favor, me mostrar, corrigir esse erro, corrigir essa irregularidade que eu estou visualizando no processo. Seria a terceira providência preliminar que um juiz faz pós-manifestação do réu. Tranquilo? A declaração de hipossuficiência pode entrar a qualquer momento? Jamile, a qualquer momento você pode fazer pedido de justiça gratuita. Inclusive em sede recursal, minha amiga. Até nos tribunais, se estiver recorrendo. Porque a pobreza, em sentido legal, ela pode acontecer ao longo do processo. Tem processo que demora 10 anos. Pode ser que no dia que você começou o processo, você tinha uma condição, daqui 5 anos, 6 anos, você tem outra. A qualquer momento pode ser juntado. Tá bom? E feito o pedido de justiça gratuita. Mas se você já tiver feito o pedido e não tiver sido juntado, isso é um vício. Aí o juiz vai te dar, por exemplo, um prazo para você vir aqui provar, por exemplo, que é pobre no sentido legal, juntando a declaração de pobreza, ou se ele vislumbrar que faltou a juntada de uma certidão de nascimento, faltou a juntada de um documento específico, um viciozinho, mas que dá para corrigir, neste momento o juiz vai abrir prazo para fazer isso. Tranquilo? Então, a terceira providência preliminar é quando o juiz vislumbra que há um defeito ou uma irregularidade sanável e ele abre um prazo, não podendo ser mais de 30 dias, mas vai abrir esse prazo para se resolver, se consertar aquele eventual erro. Tranquilo? Maravilha. Quero saber, esses 3 primeiros já estão com vocês? Podemos seguir a caminhada? Falando do nosso quarto aqui? Sim ou não? Me fala aí que eu quero ver. Maravilha, Jamile falou que sim. Vamos continuando. Vamos falar do quarto, que vou anotar para vocês. E já começa a falar de um dos 3 que envolve revelia. Maria Tereza falou que sim, Juliano falou que joia, maravilha. Vamos falar, então, do quarto. A quarta providência preliminar que um juiz pode tomar nessa fase processual. O que ele vai fazer? Quando o juiz verificar que houve revelia, o que vai acontecer? Ele vai ter que parar nesse momento e fazer o quê, meus amigos? Verificar se a citação foi válida. Então, neste momento, o que vai ser vislumbrado? Vai ser vislumbrado pelo juiz se realmente houve a citação válida do réu. Nesta situação, existindo a citação válida do réu, o juiz, neste momento, como providência preliminar, vai verificar e confirmar a revelia, e aí, posteriormente, caso não se tenha uma situação de exceção à regra, será aplicado como verdade os fatos narrados, e, eventualmente, a tendência é ir para a sentença. Tranquilo? Então, a quarta situação, quando se verifica a revelia do réu, o juiz, nesse momento, vai paralisar para verificar se houve ou não citação válida dele. Se ele entender que não houve citação válida, é neste momento que o juiz vai determinar que se realize nova tentativa de citação. Tranquilo? Se tiver tudo certinho, é revel, segue o processo. Se não tiver, vamos fazer a citação válida, que a citação, só lembrando, não é requisito de existência do processo, mas é requisito de validade do processo. Tá bom? Pode falar. Aí, nesse quem está falando, por favor? Jamile. Nesse caso, então, a citação aí, ela pode se dar por todos aqueles critérios. De qualquer modalidade. Chama um, chama outro, depois chama outro, ou não? Como assim, minha amiga? Repete para mim. Foi citado pelo correio, não foi. Foi citado por e-mail, não foi. Aí vai, por fim, pelo edital. Aí só assim
extingue a citação? Não. A citação, quando o juiz vai analisar, é só se foi correta. A modalidade de citação a qual foi feita, não importa. Não importa. Eu vou olhar assim, por exemplo, foi feita a citação por oficial de justiça. Deixa eu olhar aqui o mandado para ver se foi tudo certinho. Os requisitos estavam lá? Estavam. Era uma das situações em que podia fazer citação? Sim. Foi feito? Maravilha. Não é obrigatório eu ter que passar por todos. Ou então, por exemplo, existem situações excepcionais que eu posso ir direto para uma citação por edital. Qual o exemplo que eu posso dar para vocês? Se eu preciso fazer a citação da pessoa em outro país e o país se recusa a cumprir carta rogatória do Brasil. E aí a nossa lei entende que aquele país é inacessível e, sendo inacessível, posso fazer a citação por edital. A grande regra, quando se chega na citação por edital, é que você passou antes por outras. Mas isso não é uma regra obrigatória, entende, minha amiga? Aqui nessa análise que o juiz vai fazer, ele vai somente verificar se verdadeiramente houve citação, seja por correio, seja por oficial, seja por hora certa, seja por edital, qualquer citação, mas se ela foi válida, para ver se vai ou não aplicar os efeitos da revelia. Tá bom? Ok. Maravilha, então. Verônica, se seguiu todos os requisitos necessários, essa verificação. Exatamente, Verônica, tá bom? Só que eu quero fazer uma ponderação com as citações fictas, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre elas. Mas aqui, então, no primeiro momento, é só o juiz confirmando se houve ou não a citação válida para ver se vai aplicar os efeitos da revelia. Tá bom? Conseguimos entender? Vamos seguindo, então, para falar da quinta situação. E a quinta situação, estou anotando para os senhores, também envolve revelia, mas não é a verificação se houve citação válida. É a revelia nos casos em que não ocasiona veracidade dos fatos narrados pelo autor. Revelia que não ocasiona veracidade dos fatos narrados pelo autor. Quinta situação, então, também envolve revelia, mas em uma outra situação. Que situação é essa? É quando se tem a revelia, mas não tem o efeito de se ter a presunção de veracidade daquela situação. Tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, eu quero falar para os senhores de um artigo específico lá do nosso CPC, que está inserido ainda na nossa matéria, que é o artigo 348. E aí, o 348, ainda nessas providências preliminares lá no CPC, fala para a gente assim: se o réu não contesta a ação, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia previstos no artigo 344, o que está lá no 344? Quando ocorre a revelia, presume-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Aqui nós estamos falando de uma outra seção, em que não vai acontecer isso. Nessa situação, o juiz ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não tiver indicado. Eduardo, mas quais são as situações em que mesmo o autor não se defendendo, não se opera revelia? É só lembrarmos do artigo 345. E se não lembrar de cabeça, eu coloquei para vocês aí agora no chat. Nós estamos bem interativos, né, pessoal? Nós estamos chique. Nós estamos falando aqui, colocando no chat, estamos top do sucesso aí dos meios digitais. Estou feliz. Mas só para não esquecer, coloca um asterisco aí no artigo 345, são as situações que mesmo que o réu não faça defesa, não será aplicado os efeitos da revelia do artigo 344. Isso nós já vimos, já tratamos na aula em que abordamos a reconvenção e, posteriormente, a revelia. As situações que, mesmo que o réu não se defenda, não serão presumidos os efeitos da veracidade dos fatos narrados pelo autor. Mas coloquei para os senhores novamente o 345. E qual a relevância disso? Nesta situação, o juiz verificando que o réu não defendeu, mas ele se enquadrou no artigo 345, aquelas situações em que
eu não vou possibilitar a aplicação dos efeitos do artigo 344, que é considerar verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Nessa situação, o juiz para e vai pedir para o autor fazer o quê? Especificar quais são as provas que pretende produzir. Se ele, por óbvio, já não tiver feito isso. Se ele já tiver feito, não precisa, já está feito. Mas se ele ainda não tiver, se o autor ainda não tiver especificado as provas que pretende produzir, o juiz, neste momento, quando ele vê que é revel, mas que é um caso de revelia, em que eu não aplico a veracidade dos fatos automática, o juiz abre um prazo para o autor especificar quais as provas pretende produzir. Pergunta: qual o prazo que o autor tem para especificar a prova? E aí? Quantos dias? Depende. Vou falar para os senhores. Da defesa? Hã? Depende do prazo da defesa? Não. Nesse caso, não, meu amigo. Nesse caso é o que a Fernanda está falando aí. 5 dias. Sabe por qual motivo? Lá no artigo 218 do CPC, onde fala das questões que envolvem prazos, que creio você já deve ter visto isso lá no outro período, tem uma peculiaridade. Se fala assim: os prazos são aqueles determinados por lei, ou quando não for determinado por lei, são os prazos determinados pelo juiz, ou quando não for determinado por lei, ou não for determinado pelo juiz. 48 horas de comparecimento e prazo de 5 dias. Essa questão de especificação de provas não tem nada determinado por lei. E se o juiz não manifestar, segue a regra do artigo 218, parágrafo 3º do CPC. 5 dias para especificar quais provas pretende produzir. E aí o autor vai falar: quer uma perícia, quer ouvir testemunha, quer o depoimento das partes, a prova que quiser. Tranquilo? Maravilha. Uma outra ponderação que eu tenho que fazer para vocês é o que está para a gente lá no 349 em relação à prova, viu, pessoal? E é lá no 349 do CPC, coloquei agora para vocês, fala o que para a gente? Ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. Só para lembrar um detalhe, meus amigos, que a gente falou na aula em que abordamos revelia. Depois de passar do prazo para a resposta do réu, se ele não respondeu, ele é revel. Porém, a qualquer momento ele pode voltar no processo e participar. E dali para frente ele pode atuar. Inclusive, o novo Código de Processo Civil de 2015, quando o réu tem advogado, ele vai continuando intimando o advogado das realizações dos atos. Só não faz intimações como regra quando não se tem advogado constituído nos autos. Tranquilo? E aqui, no caso do réu revel, mesmo se ele for revel e se for presumido verdadeiros os fatos, e o juiz entender que precisa ter alguma prova, o que ele vai fazer? Ele vai poder também produzir provas se surgir, se entrar no processo antes da realização daquelas provas. Tá bom? É o que está no artigo 349 do CPC, inserido na matéria que falamos que vamos abordar hoje. Tá bom? Esta quinta situação, consegui me entender ela? Sim ou não? Quero joinha para a gente ficar sabendo e continuarmos, que agora eu quero falar com os senhores da sexta situação. A sexta disposição preliminar também envolve o que? Revelia. Revelia, meu Deus do céu, uma matéria chique, né, gente? E aí, aqui, a sexta situação é a citação ficta ou o caso do réu preso. Sexta disposição preliminar, coloquei para os senhores aí com um textinho bonitinho, maravilhoso, show de bola, que fala da situação em que vai existir a revelia, mas se trata de um réu revel, mas que é por conta de uma citação ficta, ou o caso de um réu revel preso. Tranquilo? Nesta situação, o que acontece? O que acontece, meus amigos? Chegou num processo, o réu é revel, seja um réu revel preso, ou mesmo ocorreu uma citação ficta, só para a gente lembrar quais são as citações fictas. Ocorreu uma citação por edital, por exemplo.
Ou então, ocorreu uma citação por hora certa. Vocês se lembram? Essas duas modalidades que nós falamos. Se tem a dúvida se a pessoa foi citada ou não. Mas para o processo é considerado citação, mas é chamada de citação ficta, porque você presume que a parte foi citada. Nessa situação, eu quero colocar para os senhores um artigo show de bola. Artigo 72, inciso 2º, lá do CPC. O que fala aí para a gente? E na situação de réu preso, revel, bem como réu revel citado por edital ou por hora certa, que seriam as citações fictas, enquanto não for constituído advogado no processo, o que o artigo 72 do CPC fala? O juiz vai ter que nomear um curador especial. Eduardo, o que é isso? Existe um réu revel preso, e aqui é no processo civil, lá no processo penal é outra questão a revelia, tá bom? Se existe um réu preso e ele foi revel aqui no processo civil, ou então, se existe um réu que foi revel, mas a citação dele foi uma citação ficta, foi uma citação por hora certa, ou foi uma citação por edital, o processo não continua. Ele para um pouquinho, que o juiz vai ter que, em respeito ao artigo 72, inciso 2º, lá do CPC, nomear um curador especial para o réu. Tranquilo? Então, a 6ª providência preliminar que pode vir a ser tomada pelo juiz, claro, se for o caso daquele processo, é a situação onde se tem um réu revel e que ele seja um réu preso ou que tenha sido citado por edital ou por hora certa. Nessa situação, o juiz vai ter que parar e nomear um curador especial, que vai ser um advogado. Muitas vezes são advogados dativos, advogados privados que são pagos pelo Estado. Muitos advogados em começo de carreira, meus amigos, querem atuar porque é uma forma de conseguir ter uma movimentação de valores dentro do escritório. O curador especial tem uma peculiaridade que nós falamos quando estávamos tratando de defesa, é uma das exceções onde se permite fazer defesas genéricas. Então, pode simplesmente vir no processo e falar, nego, porque não tem conhecimento, somente para constar que houve a defesa, tá bom? Então, no caso do réu revel preso, ou do réu revel citado por edital ou por hora certa, uma providência preliminar que o juiz vai fazer nesse momento que passou o prazo de defesa é nomear um curador especial enquanto aquele réu não constitui um advogado. Se ele constitui um advogado da confiança dele, perfeito, vai seguir com o advogado dele. Tá bom? Fizemos já a metade. Da metade, 3 envolvem revelia. Gente, tem que ter atenção com a revelia? O que vocês acham? Me fala aí, tem que ter atenção ou não com a revelia, meus amigos? A revelia aqui, no que diz respeito ao processo, é algo muito sério. Por isso que nas exposições preliminares, o juiz normalmente tem uma cautela, um cuidado muito grande no que envolve isso, tá bom? E aqui, vamos falar da 7ª situação que estou notando para os senhores. Na situação em que o réu fez ou apresentou reconvenção. Reconvenção. Quando o réu, e agora o Juliano havia perguntado, Eduardo, é sobre aquele contra-ataque? Aquele primeiro não era específico, esse aqui é, viu, Juliano? O que a nossa lei fala? Simples, quando existe reconvenção, eu sou obrigado a fazer o quê, meus amigos? Intimar o autor para se manifestar no prazo de 15 dias. Isso está onde? Está lá no artigo 343, parágrafo 1º do CPC, que está aí para vocês no chat. Artigo 343, parágrafo 1º, fala para a gente o quê? Fala para a gente que quando é proposta a reconvenção, o autor, que será reconvinte aqui na reconvenção, será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar a resposta à reconvenção no prazo de 15 dias.
Nesta situação, o juiz vai parar quando existir a reconvenção feita pelo réu e vai ter que abrir, de acordo com o artigo 343, parágrafo 1º, 15 dias para o autor da ação, que na reconvenção é o reconvindo, ele vai poder, reconvinte, que vai poder se manifestar contra aquela reconvenção, aquele pedido, aquele contra-ataque que foi feito pelo réu, tá bom? Então, quando existe reconvenção no processo, o juiz, em providência preliminar, vai parar para dar um prazo de 15 dias para o autor da ação se manifestar da reconvenção que foi feita pelo réu. Tranquilo? Maravilha. 8ª situação, quando o réu promover denúncia da lide ou chamamento ao processo. E aí, o juiz vai fazer o quê? Aqui nós estamos tratando de intervenção de terceiro. O réu, na sua defesa, fez uma denunciação da lide ou um chamamento ao processo. Chamou alguém que ele entende ser responsável ou denunciou alguém que vai ter que vir participar aqui no processo junto. Nestas situações de intervenção de terceiro, neste momento processual, o juiz vai parar e vai analisar toda aquela situação, se entende ou não pela possibilidade de utilização da intervenção de terceiro, e se entender, vai mandar cumprir os procedimentos necessários. Tranquilo? Maravilha, essa é mais simples. Se tiver intervenção de terceiro, o juiz vai ter que parar para analisar se é válido ou não, e se for válido, para mandar intimar as partes que foram aqui ou denunciadas à lide ou chamadas ao processo, tá bom? 9ª providência preliminar, 9ª situação que pode vir a gerar uma providência pelo juiz aqui nesse momento. Quando o réu requerer revogação da justiça gratuita do autor. Quando o réu pedir a revogação da justiça gratuita do autor. Vamos imaginar que começou um processo, está lá bonitinho, show de bola, top do sucesso, e na hora que você vê, o autor da ação recebeu o quê, meus amigos? Recebeu a justiça gratuita? E aí? O que acontece? O que vocês acham? Eu sou o réu, vi lá que o autor recebeu justiça gratuita, e eu viro e falo, meu Deus, mas não é possível. Ele recebeu justiça gratuita? Por quê? Qual o motivo? E aí, meus amigos? O que vocês acham que acontece? Eu posso questionar, o réu pode questionar isso. Tranquilo? Nesta situação, a outra parte, nesse caso seria o réu, por exemplo, poderá questionar a justiça gratuita que o autor recebeu. E agora, nesse momento processual, depois que já foi feita a defesa do réu, o juiz vai ter que parar e analisar se revoga ou não a justiça gratuita do autor. Se revogar a justiça gratuita, o que vai acontecer? Simples, vai mandar o juiz pagar, o autor, pagar as custas processuais para dar continuidade ao processo. Se ele não acolher e continuar com a justiça gratuita, o juiz vai mandar seguir o processo. Independente dessa resposta do juiz, aquela decisão que revogou a justiça gratuita do autor, ou se ele continuar mantendo a justiça gratuita do autor, em respeito ao artigo 101 e 1015, inciso 5º lá do CPC, quem não concordar pode recorrer através do agravo de instrumento. A decisão, então, que analisa o pedido do réu de revogação da justiça gratuita do autor poderá ser recorrido através de agravo de instrumento de quem entender ter sofrido prejuízo, tá bom? Maravilha, então. Essa é a 9ª situação, a 10ª estou colocando para os senhores, quando o réu ou qualquer parte fizer alegação de incompetência. Nesta situação,
Quando se alegar incompetência, por exemplo, falar que o juiz não deveria ser aquele, deveria ser outro, ou que ele tem competência territorial, ou que ele possui alguma incompetência absoluta, como, por exemplo, no que diz respeito à matéria, aquele assunto tem que ser tratado por um juiz federal e distribuiu a ação na justiça estadual. E aí? Posso alegar, sim, a questão que envolve a incompetência daquele juízo. E aí, neste momento, após a resposta do réu, eu vou permitir que o juiz pare e já analise se há ou não realmente a incompetência. Se não houver, ele vai continuar com a caminhada processual e a parte, caso queira, vai questionar isso posteriormente. Se ele entender realmente ser incompetente, o que ele vai fazer? Vai extinguir o processo? Não, vai só fechar bonitinho e encaminhar para o juízo que tem competência para analisar aquela situação, tá bom? Além... No caso anterior aí, o réu questionando a declaração de insuficiência a justiça gratuita, sim. Neste caso aí, é preciso apresentar alguma prova? Ou não, só simples questionamento? Ele vai fazer o questionamento, só que tem um detalhe, meu amigo. Até em respeito ao ônus da prova do artigo 373, se você está alegando um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual que é a sua obrigação? Provar. E se você não conseguir comprovar isso para o juiz, a tendência é que vai manter a justiça gratuita para o autor. Tranquilo? Porque senão ficaria muito fácil. Ah, ele é rico. Mas por quê? É porque aqui, ó, eu vou mandar uma foto para você, o Juliano lá nas praias, aqui é o carro dele, ali é a viagem, tá em fé. Aí seriam formas de, por exemplo, se questionar a justiça gratuita. Entendo que num processo você simplesmente alegar, ah, não concordo com a justiça gratuita, isso normalmente não é acolhido, tá bom? Então, quando você alegar alguma questão que venha buscar a revogação da justiça gratuita, o ideal é que você comprove também com provas. Tá bom? Ou seja, documental, ou que se faça, por exemplo, uma perícia, ou que se faça, por exemplo, prova testemunhal para se discutir aquela situação. Normalmente é por conta da questão que envolve algum documento que comprova isso. Tá bom, Juliana? A Verônica perguntou denunciação da lei de corte. Agora, de cabeça, eu não lembro, minha amiga. Eu paro, ao final, a gente encerra a gravação e eu dou uma olhada para confirmar para você. Tá bom? O da justiça gratuita, Verônica, está a partir do artigo 98, 99 e 100, 101, lá do CPC. 98, 99, 100, 101, vocês vão encontrar assuntos que envolvem justiça gratuita. Esse eu lembrei de cabeça. O da denunciação ainda não, eu paro e olho para vocês depois, tá bom? Maravilha, então. Aqui ainda, sobre essas disposições preliminares, o juiz, quando for feito pelo réu, ele terá que analisar o quê? Impugnação do valor da causa. Se o réu fizer a impugnação do valor da causa, o que quer dizer impugnação do valor da causa? Vamos imaginar que a Verônica ajuizou a ação contra a minha pessoa, questionando um carro de 50 mil reais. E aí, na hora de colocar o valor da causa, ela colocou o valor da causa, R$1.000. Ô filho, tá doido? O carro é 50 mil, eu quero que o valor da causa seja 50 mil. Por que eu faria isso? Porque eventuais condenações, por exemplo, honorários advocatícios, podem ser fixadas com base no valor da causa. Quanto maior, maior será também o prejuízo do autor se ele perder a ação. E aí, se existir a impugnação ao valor da causa, o que acontece? Ele irá ter que analisar, quando o réu solicitar a impugnação do valor da causa, o juiz vai ter que, nesse momento, confirmar se existe ou não possibilidade de se alterar aquele valor da causa por algum erro, tá bom? Por fim, a doutrina ainda coloca a 12ª situação que pode ocorrer e pode gerar uma providência preliminar, é quando o juiz verificar a necessidade de participação obrigatória de alguém. Obrigatória de determinada pessoa. E caso seria esse? Por exemplo, estou colocando para os senhores aí, artigo 178 lá do CPC.
quando, por exemplo, se tratar de uma situação em que o juiz entende que é obrigatória a participação de quem? Do Ministério Público. Nessa situação, ele vai parar e mandar intimar, porque nos processos em que obrigatoriamente se deve intimar o Ministério Público e a intimação não é feita, o que acontece pelo amor de Jesus Cristo? Aquele processo é declarado nulo. É sério, Eduardo? Isso é verdade? É verdade. E, meus amigos, isso é sério mesmo. Quando for necessário intimar o Ministério Público, a intimação deve ser feita obrigatoriamente. Eduardo, eu não lembro de quais são os casos. Então, coloca aí para os senhores no chat para vocês verem as 3 grandes situações que são lá elencadas nos incisos do artigo 178, tá bom? Então, por exemplo, o Ministério Público, quando tiver que participar, o juiz vai analisar nesse momento e, se for o caso, mandar intimar. Outras situações que a doutrina coloca que eu acho interessante. Por exemplo, quando se precisar da participação obrigatória da Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com o artigo 31 da Lei 6.385 de 76. Ou então, quando o juiz entender que tem que ter obrigatoriamente a participação do CAD, do Conselho que envolve a questão econômica no Brasil, em respeito ao artigo 118 da Lei 12.529 de 2011. Situações assim expostas em lei, onde obrigatoriamente eu tenho que ter a participação de algum órgão, entidade, o juiz verificando isso, vai determinar que se realize a necessária intimação daquele órgão ou entidade. A Jamília até mandou aqui a denunciação 125 a 129. Muito obrigado, minha amiga, ajudou bastante, tá bom? Então já tá aí, Verônica, a resposta, gosto assim, somos juntos aqui na caminhada, junto e misturado, como diria o grande poeta latino, tá bom? Deus é mais, né, pessoal? Maravilha, então. Vamos lá, caminhar para os finalmente da nossa aula, olha que maravilha, já estamos sentindo a saudade, e vamos falar do julgamento conforme o estado do processo. O julgamento conforme o estado do processo, o caso específico que eu quero abordar agora com vocês, ele envolve um artigo bem específico. E que artigo que seria esse? O artigo 354 do CPC. 354, que está aí agora para todos vocês no chat. Fala assim: no que diz respeito ao julgamento conforme o estado do processo. Nos casos de extinção do processo, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 485, qualquer das hipóteses do 485, estou colocando para os senhores aí agora, 485 e 487, eu coloquei, não, já coloquei o artigo 354, fala isso. Qualquer das situações, o 485, que são as situações em que o juiz resolverá o mérito da causa, não. 485 é quando o juiz não resolve o mérito da causa. Qualquer das 10 situações elencadas lá no 485, ou as situações que são previstas no 487, inciso 2º e 3º, que aí são os casos específicos de julgamento de mérito. Quando o juiz analisa, no inciso 2º, decadência ou prescrição, ou quando ele homologa acordo, renúncias, ou mesmo reconhecimento de procedência de pedidos, nesta situação, o juiz vai extinguir o processo conforme ele se encontra. Ou seja, nesse momento em que ele está observando, se estiver tudo certinho, e ele verificar que é uma situação que se enquadra no artigo 485, em qualquer um dos seus incisos ou parágrafos, ou no inciso 2º e 3º, lá do artigo 487, o juiz vai dar uma decisão para extinguir o processo naquele momento. Já falo para os senhores de 2 observações, do 355 e 357, que não vou falar agora, vai ser matéria da próxima aula. Nesse momento também, o juiz pode fazer o julgamento antecipado do mérito, ou também o juiz vai poder fazer, ou proferir uma decisão, ou determinar uma audiência de saneamento ou organização. Essas 2 matérias, julgamento antecipado do mérito e audiência ou decisão de saneamento e organização,
eu verei com os senhores no encontro da quinta-feira desta semana, tá bom? E nesse encontro, antes de iniciarmos, eu vou dar uma atenção especial ao artigo 354, tá bom? O que eu tinha hoje para conversar com você sobre a matéria é tudo isso que falamos até agora. Próximo encontro, vamos analisar de forma mais detalhada, a partir do artigo 354, vendo as questões que envolvem o julgamento conforme o estado do processo para extinguir o processo, o julgamento antecipado do mérito, e vamos ver a fase de saneamento em si e de organização, seja através de decisões ou de audiências. E aí, faço uma pergunta para vocês. Conseguimos entender o conteúdo da nossa aula de hoje? Quero um feedback de todo mundo, por favor, aí, me dando joinha, me dando ok. Eu preciso saber se ficou compreendido por vocês, tá bom? Verônica falou que sim, Juliano falou ok, Maria Fernanda ok, sim, fico muito feliz. Fernanda falou, ótima aula, muito obrigado, meu amigo, fico lisonjeado, tá bom? José Salgado falou compreendido, peço um grande favor. Como já estão acostumados, eu vou só encerrar a nossa gravação aqui da aula, e aí eu volto para conversar com os senhores, não saiam ainda. Para você que está assistindo essa aula, muito obrigado por ter participado dessa nossa caminhada aqui. E desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse vídeo. Muito obrigado, nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.